quanto os nossos camaradas, candidatos, pré-candidatos a presidente da República pelo Partido Socialista e Liberdade. É com muita alegria que nós convidamos Plínio de Arruda Sampaio para compor a mesa. Marciniano Cavalcante. Seja bem-vindo mais uma vez. O nosso João Batista Oliveira de Araújo, famoso Babá, valente deputado federal Babá. Sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem. Nesse momento a gente convida as nossas camaradas do núcleo do Conjunto Ceará para apresentar sua mídia. Boa noite a todas e todos. Eu me chamo Adelita, eu sou militante do PSOL, do núcleo do Conjunto Ceará e da Igreja Portugal. Nós, quando nos propusemos a construir um partido socialista, nós sabemos que uma das nossas funções era fazer com que os trabalhadores e trabalhadoras quisessem cada dia mais aderir à nossa causa. Diante disso, quando a gente do núcleo se reuniu, a gente percebeu que nós tínhamos que ter uma forma diferente de falar de política, principalmente nas nossas comunidades. A juventude não costuma assimilar a política como nós aqui da esquerda estamos acostumados a fazer. Uma das alternativas que nós tivemos foi criar um grupo de samba, que ele foi composto há 15 dias e ensaiou 2 vezes, porque nós fizemos as músicas, mas vamos botar pra frente, a gente só não tem instrumento, né? Mas enfim, a gente vai conseguir. Vocês receberam um papelzinho com as letras das nossas músicas. Por favor, ajudem. Cantem com a gente, porque a gente ainda não sabe cantar direito. Se vocês não cantarem com a gente, o negócio não vai dar certo. Com vocês, o grupo de samba que ainda não tem não. O outro não veio não? O outro? Eu não queria ficar aqui na frente. Cuidado quando bater a inscrição, ela pode cair. Bateu, caiu. Eu não queria. Você aqui é fraco. Foi. Eu não queria. Oi, oi. Oi, oi. Oi. Oi, oi. Então, vai ter jeito, eu vou ter que ficar aqui na frente, né? Bom, então, por favor, cantem, nos ajudem. Nós pedimos a colaboração de vocês, inclusive para escolher o nome, porque a gente ainda não tem nome. Vamos lá, e essa aqui nós vamos oferecer para o Silvio Roça. Vamos lá, Giovanni. Quando chego, vamos juntos. Quando chego, Vamos adestrar aqui nós dois, vamos lá. Quando chego, falo, nacional, um economista
que eu conheço, o maior, mais esperto é meu próprio patrão. Vamos, vai, vamos! Amigo, eu cheguei à conclusão. Dos ladrões que eu conheço, o maior, mais esperto é meu próprio patrão. Amigo, eu cheguei à conclusão. Dos ladrões que eu conheço, o maior, mais esperto é meu próprio patrão. Bora, Cidão. Amigo, eu cheguei à conclusão. Dos ladrões que eu conheço, o maior, mais esperto é meu próprio patrão. Mas pobres são a maioria no mundo inteiro. Trabalhamos duro, gerando dinheiro. E esse dinheiro não vem para nós. Quem fica falando na dor é o rico burguês. Quem dá uma migalha pra gente por vez. E tem conseguido calar nossa voz. Enquanto ficamos calados, será que assim? Para nós o prezado é a vida ruim. Porque o conforto e dinheiro não dá. Precisa haver consciência pra coisa mudar. Pro capitalismo não dá pra ficar. Justiça Pro povo é a revolução. Vamos juntos! Amigo, eu cheguei à conclusão. Dos ladrões que eu conheço, o maior, mais esperto é meu próprio patrão. Bora, Senhor! Amigo, eu cheguei à conclusão. Dos ladrões que eu conheço, o maior, mais esperto é meu próprio patrão. Obrigada. É muito bom saber que vocês são generosos. Porque a próxima quem vai cantar são, então, pelo amor de Deus, façam um coro bonito como vocês estavam fazendo aqui com a Ailton também, viu? Bora nós, bora. Uma homenagem à mulher trabalhadora, que nós esperamos que todos os dias estejam cada vez aqui no pessoal. Nós precisamos dessa mulher aqui com a gente. O nome dela é Maria da Vila. Eu sou Maria, moro na vila. Faço faxina pra poder bancar a minha família. Pego o transporte e o pé no mundo pra trabalhar. Cuido do filho, dos outros, dos meus não posso cuidar. Os meus meninos eu deixo em casa. Não tem quem olhe
E por último, nós gostaríamos de oferecer essa música aos nossos pré-candidatos, já que ela foi feita sobre o que a gente está tratando hoje. O tema dela são as eleições. Mudei o meu governo, não mudei o mundo. Votei no presidente pra ele me salvar. Pensei no resultado ia ser profundo, que minha condição ia se transformar. Tenho que fazer algo pra mudar as coisas. Do jeito que estou, não posso mais ficar. Sou pobre, minha vida não é nada fácil. Tenho salário baixo, filho pra criar. Sem médico no posto e professor na escola. Viver só do bolo, arroz com feijão. Menino adoentado, faltando remédio. Só o que não me falta é preocupação. E enquanto eu ralo muito pra sobreviver, tem gente por aí comendo caviar, andando de iate com tanto dinheiro, que inventa besteira pra poder gastar. Político dizendo trabalhar pro povo, mas só lembra do povo em ano de eleição. A lei que prende o pobre é que só do rico, pra isso é que serve Constituição. Diziam para mim que o motivo disso era falta de ética e corrupção. Então eu resolvi ficar mais antenada quando chegasse a bendita eleição. É preciso saber em quem a gente vota, mas isso não resolve a desigualdade. Só tendo consciência de um mundo justo é que dá pra mudar nossa realidade. Se a gente faz a luta junto e com coragem, dá pra fazer as coisas de um jeito certo. A força é do povo, se ele vai às ruas, não basta eleger um candidato honesto. Mudei o meu, mudei o mundo, votei o presidente pra ele me salvar. Pensei que o resultado ia ser profundo, que minha condição ia se transformar. Diziam que meu voto era minha arma, isso não é verdade, a história provou. Sai ano e entrando e eu aqui na mesma, votei um candidato pra mudar o mundo, e no final das contas ele que mudou. Obrigada. Obrigado, todos. Só obrigado. Ok. Agradecer aqui o núcleo do Conjunto Ceará pela apresentação. Imediatamente nós já estamos atrasados. Nós fizemos aqui uma proposta ontem, a executiva reuniu-se, fez uma proposta para esse debate, onde o debate seria realizado em 3 blocos. Primeiro bloco, 20 minutos para cada pré-candidato. Segundo bloco, 10 intervenções de 2 minutos, e aí a gente vai dizer, as pessoas, por favor, as pessoas que forem fazer intervenção vão ser tiradas daqui. Quem quiser fazer intervenção, coloca o nome na caixinha que vai ser no sorteio. E depois, são 10 intervenções de 2 minutos. Por conta do tempo, nós vamos ser absolutamente rigorosos. Com 1 minuto a gente avisa, com 2 minutos a gente para imediatamente, né? A gente pode até demarcar, mas não pode demarcar, tem que demarcar dentro dos 2 minutos. E em seguida nós vamos abrir um terceiro bloco de 10 minutos para assim, depois dos 10 minutos, volta para os pré-candidatos falarem por 10 minutos também, cada um. E por último, ainda terão 10 minutos, se eles acharem necessário, para as considerações finais dos pré-candidatos. Eu queria apresentar, eu vou ouvir aqui a minha apresentar. Vai sim. Assim, antes de apresentar os candidatos, eu queria aqui dizer da nossa satisfação e desejar as boas-vindas ao nosso Roberto Robaina, presidente do PSOL do Rio Grande do Sul, a nossa deputada federal Luciana Genro, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul também, que estão aqui nos visitando. Sejam muito bem-vindos ao Ceará. Isso, estão torcendo Ferroviário, são os pais do Fernando, que é jogador do Ferroviário. Bom, os nossos pré-candidatos: Martiniano Cavalcante, 41 anos, começou... eu achei Martiniano mais novo do que eu, de puxa vida. Pois é, 51 anos, começou sua militância política, né, movimento secundarista, ainda na década de 70, contra a ditadura militar. E em 76, já na Universidade de Brasília, foi dirigente do DCE e do CA, e depois, né, sindicalista, participou da fundação da CUT, atualmente integra o movimento
Trabalho, Terra, Trabalho e Liberdade, o MTL. Então esse é o nosso, sim, fundador, né, do Partido Socialismo e Liberdade. Exatamente, um instrumento importante da luta do povo trabalhador. Plínio de Arruda Sampaio, 50 anos de vida pública, 79 anos, né? Promotor público aposentado e mestre. Peraí, pessoal, só um instantinho. Plínio de Arruda Sampaio, promotor público aposentado e mestre em desenvolvimento econômico internacional pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Tem uma história marcada pela atuação junto à Igreja Católica e é também defensor da reforma agrária no país. Atualmente é presidente da Associação Brasileira de Reforma Agrária, ABRA. Plínio foi um dos fundadores do PT, deputado federal constituinte, candidato a governador em 90 e já em 2006 foi candidato a governador em São Paulo pelo PSOL. Também, aqui ao nosso lado, o nosso João Batista Oliveira de Araújo, que pouca gente conhece esse nome, mas é o nosso babá, que foi deputado federal, que também tem uma trajetória de luta já em Belém, foi vereador em Belém, deputado estadual e federal. Em 2003, o babá foi expulso do PT, né, juntamente com a nossa Luciana Genro, com a Luísa Helena, com tantos outros, aquele famoso caso lá, nessa divergência da política com o governo Lula. Contribuiu também para a fundação, juntamente, né, com a Luísa, com a Luciana, com o Martiniano e tantos outros aqui no Ceará, também nós tivemos. João Fontes, né? João Fontes. Chico Alencar. Chico não é da... Era só quatro. Foi João Fontes, Luciano Babá e Aloysio. É isso. Então, nós, mais uma vez, dizemos que estamos muito felizes com a presença dos nossos 3 camaradas do Partido Socialismo e Liberdade. É uma satisfação, uma alegria receber em nossa sede, né, juntamente com todas as pessoas que aqui se fazem presente. Nós, na nossa programação, nós pedimos ao nosso vereador João Freire, vereador do Estado do Ceará, para fazer uma saudação inicial, né, aos nossos camaradas militantes. Boa noite a todos e a todas. Também quero, também meu nome, né, dar as boas-vindas ao nosso camarada Plínio, Babá, Martiniano, né, aos pais do Fernando Genro, Roberto e Luciana, que estão aqui com a gente, participando do debate, e acima de tudo a nossa militância que está aqui, filiados, filiadas, simpatizantes, pessoas que até nem filiados nem filiadas são, mas que efetivamente estão curiosos e curiosas para saber, não é, o rumo que o nosso partido vai tomar nessa eleição. É interessante, né, observar que, não tendo a principal referência nacional do partido como candidata, a nossa ex-senadora e hoje vereadora Luísa Helena, esse processo da escolha do nosso candidato para as eleições, não é, está fazendo com que o partido possa estar tendo essa oportunidade, não é, de fazer um debate que inclusive ultrapassa, eu diria, os muros do nosso próprio partido. Não é? Claro que esse é um debate que interessa a gente, em primeiro lugar, óbvio. Não é? Nosso partido, um partido pequeno, é verdade, partido que surgiu para ser um instrumento da esquerda socialista, democrática, revolucionária, partido que nós queremos que seja ecologista, feminista, que abrace a luta antirracial, a luta pela diversidade sexual, que possa unir, eu diria, a utopia dos socialistas do século XIX com as novas questões que se colocam para a sociedade hoje de todos esses outros movimentos numa perspectiva anticapitalista, tá certo? E que, portanto, nós consideramos que pode marcar uma diferença nessas eleições. O Plínio tem dito muito isso, né? As eleições, elas estão sendo marcadas para não ter nenhuma emoção, né? Na verdade, fizeram aí uma pesquisa entre os banqueiros e os empresários, eles se dividem praticamente iguais entre o Serra e o Lula, não é? A eleição
ela tem, vamos dizer, esse condão, na verdade, para dizer quem foi que é o pai da Bolsa Família, quem foi que fez mais estabilidade econômica, mas efetivamente não toca nos problemas mais sentidos do nosso povo, não analisa a crise econômica, a crise ambiental que a gente está vivendo, a crise da própria civilização, da civilização capitalista. Não é capaz, essas candidaturas não são capazes, tá certo? Porque elas fazem parte do status quo, do sistema, da continuidade de tudo que aí está, tá? E esse pequeno partido, que é o PSOL, né, ele também inova quando também tem 3 pré-candidaturas, quando faz o seu debate interno, quando teremos uma conferência, né, eleitoral que vai definir isso. Ao contrário de outros partidos que ainda se proclamam de esquerda, que o presidente da República diz: esta é a candidata, né? Não é et homo, né? Esta é a candidata. E tudo se torna e gira em torno disso. Um partido que perdeu o seu vício, a sua energia, porque não tem mais militância, é o partido do contra-cheque, é o partido do poder que aí está. E a gente está nadando, né, contra a corrente. A gente tem clareza de que nós estamos nadando contra a corrente, de que nós queremos fazer uma outra política completamente diferente que está aí, e queremos aproveitar as eleições para discutir essas grandes questões e, evidentemente, também eleger parlamentares, mas dentro de um processo de debate que a gente quer dialogar com toda a sociedade, né? E o cearense, eu acho que tem uma característica: Plínio, Babá, Martiniano sabe bem porque é casado com a cearense, né? São todos nossos amigos, né? É essa característica de ser hospitaleiro, né? Que a gente fica muito feliz com a presença de vocês. E a gente espera que seja um debate que possa ser efetivamente um debate duro, do ponto de vista do debate, da discussão das propostas, do que diferencia cada uma dessas pré-candidaturas. Mas que seja um debate, acima de tudo, respeitoso, não só entre si, mas principalmente com essa militância que está aqui, que vem com uma ânsia muito grande, porque um de vocês 3, tá certo? Independente, tanto o Martiniano como o Babá sabe que a minha preferência é a preferência pelo Plínio, já escrevi isso, mas um de vocês 3 será o nosso candidato. E em sendo o nosso candidato, será o candidato do partido todo. Não é? Nós vamos às ruas nessa eleição com essa candidatura, tá certo? Nós vamos à rua, aqui nós queremos ainda trabalhar para construir, embora seja difícil, a questão da frente esquerda. Nós temos essa definição aqui no pessoal do Ceará, da construção da frente esquerda, de uma candidatura própria, do nosso partido, né? Então a gente fica muito feliz, né, com a presença de vocês, fica muito feliz com a presença da militância. Nós tivemos, eu vou concluir, já estou falando muito, mas é importante colocar, eu coincidentemente na hora que eu cheguei era a hora que a Luciana e o Roberto estavam chegando, e eles ficaram, tá certo, quando viram ali a sala de leitura Daniel Ben Said, a nossa biblioteca, Livro Xavier, disse: olha, é a melhor sede do partido de todas que nós conhecemos, né? E o Babá dizia lá em cima, assim: eu sinto que tem um partido vivo. É o que nós queremos, que seja um partido vivo, né? Que é um partido que essa sede seja um local de debate, de discussão, mas um partido que está nas ruas, e nós estamos enfrentando questões pesadíssimas hoje aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, tá certo? Com a questão das remoções em função do problema da Copa do Mundo, com a questão da instalação de um estaleiro por cima de uma comunidade, como é o caso do Serviluz. A resistência desse povo nos anima muito. É o movimento de servidores públicos aqui no Ceará. Nós estamos tendo greve em vários municípios, servidores públicos municipais. Hoje estive em Tabuleiro do Norte, os servidores municipais ocuparam a Câmara Municipal daquela cidade, tá certo? Um processo de luta muito forte para defesa do seu direito. Então tem luta. E aí nós queremos isso, um partido de luta. Um partido que está no meio da rua, um partido que está solidário à luta da classe trabalhadora, um partido que quer apontar novos rumos para essa sociedade. Então, sejam bem-vindos, que nós possamos ter um bom debate, conduzido aqui pelo nosso presidente Moésio Mota, Plínio, Babá e Martiniano, que vença o melhor no sentido de que, claro que nós vamos decidir isso só em abril, mas o melhor para o partido, certamente o melhor para a classe trabalhadora, o melhor para o socialismo, o melhor para o ecossocialismo. Obrigado, pessoal. Boa sorte. Muito bem.
imediatamente a gente já vai passar para o sorteio Vandinha. Só um aviso aqui, o pessoal está gravando, tem 2 gravações aqui. E aí, pedir para quem tiver, para não passar aqui à frente das câmeras. Martiniana é a primeira a falar. Vamos lá o segundo. Babá é o segundo, consequentemente o Plínio é o terceiro. Martiniana 20 minutos. Não, novamente, as regras, já falei, é 20 minutos para cada um. No segundo bloco nós vamos abrir para a plenária de 10 inscrições, de 2 intervenções, de 2 minutos por cada intervenção. Tem várias pessoas inscritas, mas só serão 10. Está lá dentro serão sorteados também. Não é pergunta, pessoal, é para botar o nome, que a inscrição aqui vai falar no microfone. Boa noite, companheiras e companheiros. Eu quero, aqui em primeiro lugar, dar um abraço muito carinhoso em todas as militantes que aqui estão. Cumprimentar o pessoal do Ceará, nosso companheiro presidente, Moésio, e aos companheiros candidatos que comigo dividem a responsabilidade por esse debate hoje. E começar por um lugar comum, ressaltando, mandar um abraço para minha querida Luciana, né? Beijo. Minha solidária companheira. Ela aproveitou de modo conspirativo para vir conhecer as condições do filho aí do ferroviário no dia do debate do Ceará, né? Isso foi por acaso. Mas o lugar comum é o seguinte, é ressaltar a importância dessa escolha do pessoal. E definindo, desde já, em minha opinião, qual é o critério central que deve balizar essa escolha. O critério central é programático. O critério central tem a ver com o perfil do partido que nós estamos construindo e com o tipo de interlocução que nós queremos estabelecer com a sociedade, com o povo e com os trabalhadores brasileiros. Eu não me abstive em nenhum desses debates de dar uma breve pincelada sobre as condições nas quais nós estamos lutando. E não para semear desânimos ou para provocar um espírito de combatividade superficial, pouco constituído de acordo com os fatos concretos do nosso tempo histórico. Ao contrário, para buscar balizar do ponto de vista material, prático e concreto o limite, o alcance e a capacidade de nossas ações, para acertar. E é assim que eu vejo que nós estamos numa situação que não é uma situação simples. Do ponto de vista do planeta, não há constituído um movimento socialista internacional que possa sequer, pelo menos de longe, ser caracterizado como aquele movimento que se contrapõe ao capitalismo no plano internacional. Portanto, apesar de sua crise profunda, de uma crise de contradições que se avolumam, contradições estruturais insuperáveis dentro do seu próprio sistema, no terreno político, a correlação de forças do imperialismo, do capitalismo, com a revolução socialista é amplamente, imensamente favorável ao capital. Nessa correlação de forças, eu reputo da mais alta importância destacar um elemento do passado que persegue as pessoas do nosso tempo, nos persegue até hoje e que vai continuar perseguindo a humanidade por algum tempo e nos colocando um desafio
incontornável, que foi a derrocada do leste europeu. A reconversão capitalista, a começar pela União Soviética, mas de todo o leste europeu, daquilo que se identificou no planeta em quase um século de história como um socialismo real existente. Abriu-se um processo de profunda confusão na consciência social, no movimento dos trabalhadores, dispersões, rachas, divisões de toda ordem e, sobretudo, a revelação de lacunas teóricas e práticas enormes no abecedário socialista, de tal sorte que, para que nós possamos reencetar essa luta, retomá-la com vigor, não é possível fazê-la sem um reordenamento penoso e difícil das ideias socialistas, que coloque ao lado da estratégia econômica a questão da liberdade, ao lado do pão as flores, ao lado dos direitos coletivos, os direitos individuais, ao lado das contradições de classe, as contradições de raça, de gênero. Todas essas questões não foram ainda alinhavadas de modo consequente em um projeto que ganhasse a confiança das massas em nosso país ou em qualquer outro lugar do mundo. Portanto, a luta socialista é uma luta que carece ainda de muita autoconfiança, que esbarra na desconfiança da consciência social atingida pelo que foi a ditadura do leste, o atraso econômico, etc. No Brasil, nós assistimos a um processo concomitante no tempo a esse, que na sua primeira fase tinha um sentido distinto. Quando caía o leste europeu, o PT disputou a primeira eleição com Lula e, magnificamente, vai ao segundo turno, quase ganha as eleições, revelando um ascenso, uma força do movimento operário no Brasil que contrastava com aquela derrocada do leste. Fez parte durante longo tempo, 2 décadas, depois de mais quase 2 décadas de acúmulo anterior, antes do PT, na luta contra a ditadura, fez parte o PT como a cabeça, como a direção de um processo de lutas de massa no país, que no primeiro momento identificou a luta pelas liberdades com a luta pelo pão, a luta pela mudança da política econômica, pelo não pagamento da dívida externa, pela reforma agrária, por bandeiras de ordem democrática. O PT conduziu esse processo durante 20 anos, 25 anos, sinalizando para as massas, para a consciência social do país, que ele era a mudança, a transformação democrática com orientação socialista, a transformação anticapitalista com orientação socialista, democrática na sociedade brasileira. Ocorre que esse processo se conclui com a passagem do PT de malas e bagagens, a conclusão do processo, naturalmente, que se desenvolveu muito antes, para o lado do inimigo, para o lado das classes dominantes, e levou consigo o movimento social organizado, o que havia de mais expressivo e o que há ainda de mais expressivo do movimento social organizado. Foi a CUT, foi o MST, infelizmente é preciso reconhecer isso, foram os movimentos populares na sua grande maioria, todos eles enredados hoje numa trama burocrática de dependência de recursos públicos para a manutenção dos seus aparatos funcionarem. E isso provocou uma profunda alteração na correlação de forças na luta de classes no Brasil. Impôs que a luta socialista tivesse que retomar a sua caminhada através de uma recomposição minoritária, lenta e difícil, da qual o PSOL é o ponto mais elevado. Foi o PSOL, através da reação absolutamente histórica que tiveram os parlamentares alcunhado de radicais, junto com setores minoritários do movimento social e outros mais minoritários que não vinham do PT, que ao impulsionarem a ruptura
buscaram também o fio de continuidade com aquela tradição do passado, da organização popular, das lutas democráticas, da luta anti-imperialista, da luta anticapitalista, da luta feminista, da luta ecológica. O PSOL simbolizou isso. E, em minha opinião, guarda ainda hoje essa condição do ponto mais elevado da recomposição da esquerda socialista no Brasil, nessa correlação de forças difícil como eu caracterizei. Isso quer dizer, não que não haja lutas, que não seja possível isso, não seja possível aquilo, mas quer dizer que o PSOL tem que ter a responsabilidade clara, consciente, programaticamente definida, de que a sua elaboração, de que a sua tática eleitoral, de que a sua tática de construção tem que estar balizada por essa correlação de forças, para que não desafine no processo e não corte os vínculos de massa que se manifestaram existirem com o PSOL, sobretudo na votação da Heloísa dos 7 milhões de votos, mas não só nisso, na representação parlamentar, do único partido da esquerda revolucionária que a tem, e na recomposição de uma militância de base, ainda jovem, inserida nos movimentos populares, nos movimentos sociais. Nessas 3 frentes. Errar nas caracterizações. Propor um programa e uma tática excessivamente à esquerda. Ou um programa que nos dilua na confusão com o PT. Ou, o que é pior, combinando elementos excessivamente esquerdistas com a diluição em relação ao PT, significará cortar os vínculos de massa e a nutrição fundamental, os nutrientes fundamentais para que o PSOL se desenvolva como partido de esquerda, de massas e revolucionário, capaz de construir uma alternativa vocacionada para o poder de classe dos trabalhadores do Brasil. E eu estou entre aqueles companheiros e companheiras que consideram que não é um bom caminho uma concepção socialista e propagandista que repita ou se aproxime sobremaneira, por exemplo, do que exercita o PSTU como política. Uma concepção de alianças que reproduza também a mesma concepção exercitada e reproduzida pelo PSTU. Porque essa experiência política foi testada. Eu fui fundador do PSTU. Fui do executivo do PSTU de 92 a 2000. De 94. 92 foi a Frente Revolucionária. Da fundação do PSTU, de 94 a 2000. E aquilo se constituiu numa política de auto-isolamento. E vocês conhecem essa política aqui no Ceará. E aqueles que vendem com facilidade, por exemplo, fazer a frente de esquerda, é porque diluem a importância programática. Porque o programa, baseado na concepção de transição, transicional, baseado no alargamento das conquistas democráticas, anti-imperialista, antimonopolistas, antilatifundiárias, com palavras de ordens de diálogo com as massas, se distancia de um programa do PSTU. É um programa radicaloide na forma e impotente na sua essência, porque é incapaz de sensibilizar e mobilizar massas. Portanto, essa é a primeira grande definição que nós temos que ter em relação ao programa. Rejeitar a ideia de um propagandismo estéril, autoproclamatório e sectário. A segunda questão, companheiros, é que o nosso programa tem que ser um programa socialista porque é anticapitalista. Socialista porque nega as bases e os elementos centrais da dominação capitalista. Socialista porque nega o poder, a essência da natureza do poder corrupto do capital. E não porque se afirme socialista permanentemente. Será vitorioso o nosso programa? Não na medida que aglutinem os núcleos de esquerdas dispersos pelo país, mas na medida que aglutine forças de massa, porque os núcleos de esquerdas dispersos pelo país estão dispersos porque há contradições antagônicas em relação às suas concepções programáticas. Por isso estão dispersos. Porque é preciso escolher uma maneira de falar com as massas. É preciso escolher uma maneira de se comunicar com as massas. Nós rejeitamos a ideia da anticandidatura e da anticampanha. A campanha do PSOL tem que ser uma campanha que se apresente dialogando com a opinião pública sobre os problemas fundamentais do nosso povo. E mostrando que nós que nos constituímos numa das vanguardas de luta popular, de luta socialista do país, temos a capacidade de formular propostas alternativas concretas
em relação aos problemas sociais, em relação ao problema da economia, em relação ao problema da estrutura do poder e em relação às questões democráticas. E assim eu vejo um programa com 4 eixos, companheiros. Também discordo daquela ideia que diz o seguinte: olha, o partido vai votar o programa na sua conferência eleitoral. Nós sabemos que as candidaturas incorporam o programa, algumas com suas teses, outras com várias teses, que efetivamente não conseguiram dialogar e chegaram a síntese. E haverá diferenças em relação a esses programas. Portanto, é preciso nos anteciparmos e nos expormos com que proposta programática nós queremos nos apresentar. E acho que esses 4 eixos são os 4 eixos fundamentais, companheiros. O primeiro deles, a questão do poder. O primeiro, a denúncia vigorosa de que o poder capitalista se exercita no plano político através do império do poder econômico e da corrupção. Há um debate vivo no PSOL. Muitas forças do PSOL negam o combate à corrupção como um combate necessariamente socialista e dizem: não, essa é uma luta capitalista, uma luta burguesa, uma luta moralista, uma luta udenista. Não é verdade. Hoje no Brasil, o poder do grande capital se transforma em poder político através do poder econômico na compra de voto e do ressarcimento do dinheiro da compra de votos através da transformação dos negócios públicos em negócios privados, ilícitos, estabelecidos na calada, que redundam num apodrecimento permanente das instituições existentes no Brasil. Então nós propomos como alternativa a esse poder decadente uma ideia de recomposição, de um novo poder. Nós não estamos propondo a ditadura do proletariado, mas propomos como mediação a radicalização democrática, a ideia do império da democracia direta, a necessária ruptura democrática que tem que haver com essa legislação através da mobilização de massas e da conquista de uma constituinte exclusiva para redimensionar o poder no Brasil, sem o poder econômico, com a proibição imediata da participação do financiamento privado de campanha e com o financiamento público, com a igualdade de tempo, com a igualdade democrática das condições de acesso ao voto. Isso só pode se manifestar pela eleição de um presidente com mobilização de massa ou pela própria mobilização de massa que leve ao limite essa institucionalidade, propondo uma ruptura democrática concreta. Um limite possível nas condições em que nós estamos vivendo, desde que a luta nas eleições se converta numa luta de mobilização social e num projeto concreto de ruptura desse tipo de poder que está aí. Em segundo lugar, o problema da economia. Nós temos que propor uma nova economia, liberta dos ditames do capital internacional independente, liberta dos ditames do capital financeiro, do capital monopolista, do capital latifundiário, do agronegócio, das grandes corporações do Brasil. E essa nova economia precisa começar com a equação dos elementos da dívida pública. E aqui nós temos diferença. Nós achamos que o diálogo tem que se dar a partir da defesa da Auditoria Nacional Cidadã, o esclarecimento e o debate sobre a origem e o caráter da dívida como instrumento do capital financeiro, uma dívida que era 64 bilhões no governo do Fernando Henrique quando se iniciou, pagou-se 1 trilhão e 300 bilhões de dólares e ela hoje é 1 trilhão e 600 bilhões de reais, aliás. Uma dívida impagável, um mecanismo de sangria do orçamento que compromete as políticas públicas. Mas isso tem que ser feito a partir da auditoria e depois da auditoria, do plebiscito como instrumento de soberania. Nós não temos que cair na cilada dos caloteiros. Nós temos que dizer que nós queremos conquistar força social para romper com esse pagamento e não com a autoproclamação de vontade revolucionária. Além disso, companheiros, é preciso, no terreno econômico, implementar de novo as concepções do planejamento econômico, da centralidade do Estado, do controle dos recursos minerais fundamentais do Brasil e, evidentemente, do privilégio da população pobre, dos trabalhadores. Além disso, nós alcunhamos aqui, definimos uma palavra de ordem para o tema dos movimentos sociais e das demandas sociais, que é uma nova abolição da moderna escravidão, para dialogar com aqueles que estão presos por simpatia ou necessidade às políticas sociais do governo Lula.
dialogar. E se é importante um Bolsa Família, o obscurantismo cultural permanece no Brasil, o analfabetismo permanece, as condições de exclusão social permanecem, o déficit habitacional permanece, o caos urbano permanece, a violência urbana permanece. E nós precisamos dizer que é possível propor a emancipação social com a liberação da economia, com investimentos maciços nessas questões sociais, sobretudo na educação, na saúde, na moradia, nas demandas mais sentidas do nosso povo. Por último, o problema da ecologia, do meio ambiente. Nós partimos de uma crítica de que o capitalismo é incompatível com sustentabilidade, uma crítica comum a todo o pessoal. E acrescentamos, em relação ao programa das denúncias às agressões ao meio ambiente, duas questões que nós consideramos fundamentais. A primeira é um plano nacional de educação ambiental. E a segunda é a constituição de uma estatal brasileira que tenha o vigor, a energia necessária para concentrar conhecimento, capital e força pública, aos moldes do que foi a Petrobras na década de 50, para propor e vanguardiar um processo de construção de um modo de produção e um modo de consumo ecossocialista e sustentáveis. Por último, a minha despedida de 1 minuto, quero dizer aos companheiros que nós teremos um debate profícuo e não podemos ocultar desse debate o enfrentamento ao governo Lula e a polarização PT-PSDB. Essa é a tarefa principal do PSOL. E nós temos que ter a capacidade de rememorar e recobrar as forças da esquerda socialista e revolucionária brasileira, quando o país crescia 10%, não era um crescimentozinho econômico pífio como esse do Lula, quando um operário comprava um carro e pagava em 12 vezes com seu salário, e havia um slogan que corria pelas ruas: Brasil, ame ou deixe, enquanto Nelson Rodrigues estava na tribuna de honra no Maracanã com o Médici, o filho dele torturado nos porões da ditadura, e a esquerda ousava lutar contra aquele falso predomínio, contra aquela ideia de que o Brasil desenvolvimentista satisfaria os nossos destinos históricos e construiria uma pátria decente e desenvolvida. Essa capacidade que o pessoal teve, não pode perdê-la. Aqueles que discutem a substituição da direção do PSOL permanentemente, que criticam a busca de aliança com Marina permanentemente como se tivesse sido uma traição, que a todo momento veio um fracasso permanente na vida do PSOL, esses se esquecem de que com todas as debilidades nós construímos aquilo que ainda é a esperança de recobrar as forças e a capacidade de luta de massas da esquerda brasileira. Esse patrimônio, a minha candidatura se propõe a defender de modo sereno, firme, mas com a convicção de que essa concepção programática é a melhor para o PSOL, para os trabalhadores brasileiros e para o povo brasileiro. Boa noite. Boa noite, companheiros e companheiras. Primeiro, eu gostaria de agradecer aos companheiros a hospitalidade realmente que, desde que nós descemos aquele aeroporto até aqui, e parabenizá-los não apenas pela sede, mas ao entrar na sede se vê que o pessoal aqui tem vida, tem militância, e isso é muito importante. Eu acho que é um exemplo para nós a nível nacional. Não apenas pelo tamanho da sede, porque isso não determina a coisa, mas pela essa militância que tem, que está aí intervindo em vários setores e que se reflete dentro da sede. E nós queremos fazer esse debate porque, aliás, esse debate está sendo realizado, que a base partidária derrotou a aliança com Marina que os companheiros defendiam. Porque, caso contrário, na hora dessa, o pessoal estaria perdido fazendo discussão com o PV de que tipo de programa iriam se apresentar na eleição. E esse debate se dá porque, evidentemente, nós temos pensamentos diferenciados dentro do PSOL e que nós entendemos também que esse partido é uma referência de esquerda que nasceu do enfrentamento com o governo Lula e que corretamente fez aliança com o PCB e o PSTU da frente de esquerda, que nós esperamos retomá-la nessa eleição.
Quero colocar aqui, companheiros, que a situação hoje da luta de classe jamais poderá ser comparada da década de 80, quando surgiu, quando construímos o PT, a CUT, que hoje são instrumentos contrários à classe trabalhadora. E representado no Lula